Cinema independente de terror. No Canto do Olho de Sérgio Gomes ganha o mundo. Inconfidência Mineira em Quadrinhos, o novo trabalho do quadrinista mineiro Celton. Semana Nacional do Choro faz homenagem aos 100 anos de Jacó do Bandolim. E o som do Clube do Choro, que divulga e promove o choro brasileiro. Eu sou Patrícia Pinho e o Brasil das Gerais está no ar. Olá, boa tarde, muito bem-vindo ao Brasil das Gerais. E hoje a gente começa conversando sobre uma área pouco conhecida, mas que tem um mercado fiel e crescente, o cinema independente de terror. O filme No Canto do Olho, do diretor mineiro Sérgio Gomes, foi pré-selecionado no Cinefest de Los Angeles e no Festival de Derby, na Inglaterra. Integrou também a seleção oficial do Festival MEDFF, The Mediterranean Film Festival. Para falar sobre isso e sobre esse mercado promissor, a gente recebe agora o diretor e autor Sérgio Gomes e o Cláudio Costa Val, dono da Escola Livre de Cinema. Aqui no estúdio também com a gente o pessoal do Clube do Choro, que faz a nossa trilha de hoje. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença. Boa tarde, prazer estar aqui. Sérgio, conta aí, por que trabalhar com cinema independente de terror? Já tem um tempo, né, Patrícia? Eu comecei nos anos 90, né? Comecei nos anos 90 na escola, na School of Visual Arts nos Estados Unidos, onde eu me especializei em direção e direção de fotografia. Aí, desde então, eu tenho trabalhado com cinema, que já faz mais ou menos, 18, 19 anos. Mas por que o terror te atraiu? É um público fiel, é o que você disse. Sabe, o terror brasileiro, eu acho que o momento do terror brasileiro é o melhor momento da história. Tem vários filmes aí que foram selecionados em vários festivais internacionais e eu sempre tive essa pegada mesmo de cinema de terror. Não é o primeiro filme de terror que eu fiz. Você sempre gostou de assistir filmes de terror? Sempre. Desde criança. Infância, adolescência, isso é muito comum aquela nessa coisa época, ritual né, toda da pipoca, vida. do refrigerante, da bala de goma, do filme de terror. Sempre gostei muito mais de terror do que qualquer outro gênero, né? Mas tinha aquela distância, né? Porque a gente imagina que o filme de terror ele a técnica é mais difícil, a questão dos efeitos visuais, especiais, justamente, né? Os digitais e os práticos, né? Mas aí eu decidi encarar esse desafio, montei uma equipe e fiz. Estou muito feliz com o resultado, assim. A gente tem o trailer do filme do Sérgio, vamos assistir. Vamos lá. Essa noite eu tive um sonho. Eu tive um sonho com você. Havia um lago, uma tranquilidade, uma leveza. Eu estava lá, parada, admirando aquele lago. Aí, algo terrível aconteceu. Tem coisas que atravessam o tempo. Esse tempo que a gente conhece. Às vezes o mal é muito forte e sua presença é bastante imponente. São coisas tão terríveis. Você acredita em vidas passadas? Reencarnação? Que elas deixam uma marca. E que elas só podem ser apagadas por meio de um sacrifício. Não quero deixá-la irritada. Sua culpa. Tem que ser devagar. Destruir a sua vida.
Muito bacana. E por que no canto do olho? Aquele aquela medo coisa, que a gente fica assim de que está para acontecer alguma coisa? Aquela coisa que passa e a gente não sabe definir o que verdadeiramente é, né? E Na aí, visão periférica. aquele vulto que passa, né? A gente não sabe definir, eu acho que é meio que por aí, assim. E eu acho que o mais importante, talvez, do filme de terror é o clima que você consegue criar, né? Que vem pela música, a gente viu aí, pela respiração, pela ordem das sequências, né? Pelo roteiro. Além disso, quais são as especificidades, assim, desse gênero? Como é que vocês podem nos ajudar a entender como é que a coisa funciona? A gente viu alguns elementos. No trailer já tem algumas coisas que são inerentes ao terror. A apreensão, a expectativa, né? Essa coisa do que está no extracampo, às vezes é tão ou mais importante do que aquilo que é enquadrado. O terror trabalha muito com isso, o que está fora da imagem. O que está por vir? O que está por vir, o que está fora do quadro mesmo. O que você imagina? O que às vezes está fora do quadro. O personagem está vendo alguma coisa, mas a gente não está vendo o que ele está vendo. E aí a tensão é justamente o espectador imaginar o que ele está vendo. Essa expectativa, essa apreensão, aí que é corroborada com a trilha, né, com os silêncios, com os ruídos. Tem muito isso. No filme o primeiro filme que a gente fez, um dos primeiros filmes que a gente fez juntos, que a gente dirigiu, chamava 3 AM, o filme era todo assim, né? Do 3 AM foi 2000, tem 17 anos. E ele era todo assim, era só eu como ator no filme e Você andando ator por uma também, rua. então? Sou ator também, Andando, eu até participo, faço uma pontinha no filme Que legal. dele. Uma participaçãozinha assim, modesta, mas muito afetiva, né? Assim, eu não estou em nenhuma cena terrificante, não. Eu Eu estou imagino no momento mais calmo do filme. que fazer medo, ali seu papel como ator, né? De demonstrar esse medo, esse terror ali na pele, talvez seja tão difícil quanto fazer rir. Não sei. Eu acho que a comédia é um gênero muito difícil de ser feito também, né? Eu acho que o terror, ele tá em uma linha tênue entre o fracasso e o sucesso. Eu acho que um dos elementos que eu acho que são... Quando ele falou dessa coisa do que acontece fora do campo, eu acho que é o suspense. Eu acho que todo terror tem um suspense. Né? Mas nem todo suspense tem terror. Nem todo Exato, suspense tem terror. Acho que é essencial isso é verdade. O suspense. terror, ele utiliza-se de elementos de suspense. Então, todo filme de terror tem um elemento de suspense, que é a expectativa, que é a apreensão, é o que está por vir. Isso. É o que às vezes sustenta toda a história, que só vai ser revelado no final, às vezes, bem próximo do final e tal coisa. E na verdade, nem todo suspense é de terror, né? Porque o terror é causar medo, né? Enfim, Mas tem vários tipos de terror, né? A gente conhece, por exemplo, um terror psicológico, muito ali do Stephen King também, O Iluminado, Sim, né? Que é um grande filme que marcou época. grande filme. E já tem um terror mais trash, assim, vamos dizer, que é sangue, É o terror grito. gore, é aquele terror de gosma verde, gosma preta, Isso. de víscera. E isso tem um gênero, e é um gênero que tem um monte de aficionado. Você tem, olha, só, dos gêneros que eu consigo, são subgêneros, né? Você tem os slashers, que são os filmes Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, são slashers. Você tem os found footage, que são aqueles filmes de terror onde você simula, como se fosse um documentário, a câmera ela é subjetiva, né? E tem filmes que são filmes de terror que calcam nessa coisa mais do clássico mesmo, que é no caso do Canto do Olho. E o Zé do Caixão, onde que ele se inclui? Ele é o gore, né? Ele é o gore, o o gore trash, no bom sentido da palavra, né? Porque a gente tem um respeito bom, muito grande, tipo assim, um filme B e tal, um filme de baixo orçamento e tal, mas assim, porque hoje em dia, a gente imaginando o que o Zé do Caixão fazia muitas décadas atrás, sem dinheiro, era ainda muito mais precário do que hoje, né? Um guerreiro, cara, né? A gente hoje tem recursos que facilitam demais o processo, né? É muito mais fácil filmar, é muito mais fácil finalizar, então, enfim. Imagina isso há 40 anos atrás, 50 anos atrás. E era película, né? Ele foi pioneiro, então, você acha que no Foi. Brasil? Sem dúvida. E ele é reconhecido lá fora. Ele é tem muito respeito reconhecido. lá fora? Nossa, bastante. Ele é conhecido como Joe Coffey. Isso. Sim. Talvez mais até do que aqui. Mas é porque aqui rola um pouco de piada também, eu Rola. sinto, com ele, com esse gênero, como se fosse uma coisa trash e uma coisa menor. É um gênero, Vocês um discordam subgênero, disso? né? Subgênero no bom sentido da palavra. Não é que é uma coisa menor.
É um estilo diferente de se fazer cinema, entendeu? Você tem empresas lá fora, a Troma, que é se não me engano, que é do Corman, não acho, a Troma. Ela fez o Toxic Avenger. São filmes que são no gênero dele. Então tem um filão de mercado para esse tipo de filme, né? E ele faz muito bem feito os filmes dele, né? Dentro do gênero dele, ele é o cara. Ficou até meio cult hoje, né? Totalmente. É super Todo mundo cult, respeita super o Zé do Caixão. Gostar dele, né? É bem cultuado e tal. E você, Cláudio? Eu sei que você tem uma escola livre de cinema. E aí você, nesse caso, imagino que você tenta atender todos os gêneros e todas as áreas. Mas essa paixão pelo terror, como é que veio? Eu acho que assim, a escola ela é uma escola de formação técnica, assim, de pessoas que têm interesse em se capacitar no audiovisual, notadamente cinematográfico e tal. Serginho até deu aula lá há muitos anos também. São vários professores e tal. Então a gente faz muitas produções de alunos e por fora eu também atuo como produtora. Tem as produções para o mercado e as produções da escola. Então a gente não Investe em só gênero? Não, nem restringe e nem força. Acontece de tudo quanto é gente. Tem muita comédia, a escola produz muita comédia, drama, documentário, suspense, terror, enfim, varia muito assim. Eu tenho também um apego bastante especial pelo terror e pelo suspense, exatamente por isso tudo nós estamos conversando. Porque eu acho que talvez seja um dos gêneros que mais se reinventa. O terror tem um grau de inventividade muito grande. Haja visto Atividade Paranormal, aquela série espanhola chamada REC, que é uma franquia de filmes. Quer dizer, são filmes feitos muito frequentemente com câmera de vídeo, com recurso... Bruxa de Blair? A Bruxa de Blair, Cloverfield, enfim, são filmes que dialogam muito com essa coisa das novas tecnologias, dos novos suportes, essa coisa repetindo essa expectativa, o que a gente não vê. A Bruxa de Blair você não vê nada. O filme aquela inteiro, câmera trêmula. É um filme que te causa uma apreensão, uma expectativa e um medo em determinados momentos. Mesmo, e você não vê nada de terrível. Mas causou muita polêmica na época do lançamento, né? Vocês devem ter acompanhado. Eles fizeram uma técnica de marketing genial, né? Eles lançaram na internet que aquilo era uma coisa verdadeira que aconteceu e que eles encontraram os negativos, enfim. Isso tudo... E sumiram com os atores no Festival de Sundance, quando ele apareceu e tal. Eles fizeram um marketing genial. Foi um marketing muito legal. Virou até case de estudo, assim, de marketing independente, de filme independente. Eu mesmo fiz uma série, o Serginho, ele participou da série, assim, eu precisei de alguém para substituir o fotógrafo que passou mal, e o Serginho entrou, chamei o Serginho, me dá uma mão aqui. Ele filmou que é uma série chamada Orla. Que virou livro também. Virou livro, ela virou livro, ela tem 7 episódios, é uma série que trabalha a ação, no futuro distópico, presente e futuro distópico, e tem muitos elementos de suspense de terror. Porque é a humanidade lutando contra uma criatura invisível. Como é que você luta contra aquilo que você não vê? Já imaginou? Você lutar contra algo que você não vê. Então a humanidade tem que se reinventar, os mecanismos de ataque e de defesa têm que ser reinventados. Porque você não vê, você escuta apenas e você sente o cheiro. Então, a visão não é mais o que vai te salvar, a sua audição e o seu olfato. Isso é terror, né? Sem dúvida é terror. E aí, de certa forma, eu consegui fazer, são 7 episódios que duram mais ou menos meia hora, 7 meses de filmagem, 1 ano finalizando, com baixo orçamento e tudo na expectativa, na apreensão, porque se são invisíveis... O que você vai mostrar? Também não vê. Eu acho que a gente vê o resultado do ataque, a gente da tem ação. imagens para mostrar também, gente, do trabalho do Não tem que Cláudio? Não, aqui não, acho que não. Tem que tá na web já os episódios todos rolando e tal. Eu participei do Rio Web Fest ano passado. Então tá rolando já tá na web. Agora, você falou em baixo orçamento. Eu acho que esse é o maior desafio hoje de quem faz cinema em geral, principalmente no Brasil. No segmento de terror, como é que funciona esse incentivo? O que acontece, Patrícia, é que o terror ele é rotulado muitas vezes. Então, assim, para se conseguir alguma coisa em lei de incentivo é um pouco difícil, né, Cláudio? Eu acho que conseguir dinheiro em lei de incentivo é muito difícil. As empresas não querem se associar ao terror, é isso? Tem esse essa rótulo, ideia? né? Um rótulo negativo, assim. Eu particularmente acho isso uma bobagem, mas enfim, existe.
né? Então, a maioria dos produtores, na verdade, fazem esse filme de forma independente. O que é o cinema independente? Porque se cria uma confusão acerca disso, né? É possível fazer um filme independente com milhões. Ele é independente porque ele não depende da lei de incentivo. Não é porque ele é pobre que ele é independente. Não, é. São conceitos diferentes. Sim, claro. Tanto que em lei de incentivo você encontra filmes classificados como BO, filmes de baixo orçamento, Pobre na lei de nesse incentivo. sentido que eu falo, assim, de ter feito com poucos recursos. Isso. Mas tem E filme ele, às vezes, feito com com muita milhões que quer ser independente. Não, ele é independente. Se ele não é feito via lei de incentivo, ele independe da lei de incentivo. Ele não é feito por um grande estúdio também, no caso. Porque não tem essa cultura aqui, né? Ele não É está como os filmes atrelado a um americanos. grande estúdio ou uma grande distribuidora, por exemplo. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, qualquer filme que não faz parte de um grande estúdio nos Estados Unidos é considerado um filme independente. Se um milionário, de repente, excêntrico lá, né, que adora terror, ia ser ótimo isso, né? Eu acho muito pouco provável que isso aconteça aqui no Brasil, investe uma grana ali em um filme e é fora do estúdio, logo ele é independente. Ele independe do estúdio para poder ser feito. E para dar todo esse clima que a gente falou aqui no programa, isso também não depende de dinheiro? Depende do quê? De criatividade? Eu acredito Eu acho que sobretudo, né? Primeiramente, o roteiro tem que ser interessante, né? Tem que ter a base, a história tem que ser uma história instigante, que faça com que o espectador relembre dos seus temores, dos seus horrores de infância, dos seus traumas, aquelas coisas. A gente se identifica com aquilo, né? Quando o espectador se identifica de alguma maneira com a obra, é meio caminho andado. Então o roteiro tem que ser legal. E depois a criatividade do realizador. Porque a qualidade do drama, da história, não está ligada ao orçamento. É o roteiro? Você acha que o roteiro é o principal? Não, está ligado à mise-en-scène do realizador. É a espinha dorsal. Exatamente, a capacidade que o realizador tem, o diretor tem, sua equipe tem, de fazer aquilo funcionar. O que está no papel funcionar. E se já é bom no papel, essa transubstanciação para áudio barra som, barra imagem, já é um negócio, já é um caminho bom andado. Mas aí a mão do diretor tem que ser boa. Tem que ter uma equipe legal, um elenco legal, né? A montagem tem que funcionar enquanto expectativa, apreensão. Imagina uma série de coisas, né? Um quebra-cabeça, né? Fazer um longa como que você fez, Sérgio, é um desafio ainda maior, né? Aqui no Brasil, sem dinheiro e tudo, né? Com atores locais, né? Com toda esse corpo que você conseguiu reunir nesse filme. E agora está levando esse filme para fora. É muito bom, né? Foi o que o Cláudio disse, uma equipe, né? Um filme. Ninguém faz cinema sozinho, né? O Cláudio costuma dizer muito isso, assim. Ninguém Aquela faz ideia cinema de sozinho. uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, é uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, uma galera na frente da câmera, uma galera atrás da câmera. É muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso, né? Então é isso, se você tem uma boa equipe, né? É como no programa aqui, você tem cinegrafistas, o pessoal que está captando o som. Sem produção, né? sem os meninos que estão trabalhando O programa lá é no... tudo isso, né? E no cinema Twitter isso nada é acontece. a máxima mesmo, né? E é o que ele disse com relação ao roteiro também. É impossível, né? Tem aquela frase, né? É impossível fazer um bom filme de um roteiro ruim, mas é possível também fazer um filme ruim de um bom roteiro. Então vai muito da Depende habilidade da mão de do quem autor, faz, né? E de como é feito, e a equipe e o elenco também, né? E eu fui muito feliz nisso, assim. Eu reuni um elenco muito bacana, uma equipe muito empenhada e, né? Mas você imaginava chegar tão longe com esse filme? Ou foi uma surpresa? Não, a gente não sabe. Não existe uma receita. É uma caixinha de surpresa, como diz o outro. Jogo é jogo, treino é treino, jogo é jogo. Não dá pra saber. Não dá pra é uma caixinha saber. de surpresa. Eu já fiz filmes que eu tinha uma expectativa maior que, no entanto, eu não tive o resultado que eu esperava. Outros que eu já não tinha uma expectativa tão grande que me surpreenderam. É muito difícil de saber. Agora, é um termômetro bom, porque o filme está sendo inscrito agora, recentemente começou a ser exibido, inscrito em festivais, já está selecionado em alguns. É um termômetro de que esse filme vai longe. Ele ainda vai caminhar muito mais. Que bom. E além... amigo, né? O Cláudio é um cara. Não, ainda vai caminhar muito mais. A parceria de 20 anos, né? Não, de O vocês primeiro dois filme aí. que a gente fez junto foi A Cartomante, o filme que eu dirigi em 99. Olha só. O Serginho foi fotógrafo do filme. Eu fui o roteirista e o diretor do filme. 35mm, película. Ele fez em 16 16, né? No Cartomante. E além do No Canto do Olho, gente, o curta Miragem, do Gustavo Arantes, que foi vencedor de melhor fotografia nos festivais da América Latina, FAM, e no Festival de Brasília, também foi fotografado
Foi fotografado. Eu Pelo tive Sérgio? a honra de receber, né, do Walter Carvalho. Ele foi a banca. Olha, que chique, A hein? banca no Festival de Brasília, assim, né? Que bacana. Foi uma surpresa. chato. Já é uma chancela, Não né? Você tá no Festival de Brasília, assim, Não, foi pra muito bom, vida. foi uma surpresa muito grata. Assim. E os curtas-metragens Trem Fantasma, vencedor no Festival de Gramado em 2 categorias. Sim. O longa Bem Próximo do Mal, vencedor do prêmio SATED, assim como Ecos e Enquanto a Chuva Cai. Todas as produções do Sérgio que podem ser assistidas no YouTube. Isso. Então tá certo, Sérgio. Obrigado, Quer fazer o convite para quem está em casa conhecer melhor seu trabalho? Esses filmes que estão indo para fora, né? Principalmente esse longa seu, quando que a gente vai poder conferir ele aqui? Pois é o caminho natural do filme, né? Primeiro ele passa por festivais, depois ele vai para o cinema, do cinema para a televisão, e agora essa coisa da televisão e o VOD, né? O vídeo on demand, né? Então, assim, ele ainda vai estar esse ano todo passando por festivais, e aí depois a gente vai ter uma exibição dele em cinema, a gente está tentando fechar esse acordo aí, vamos ver E como é que depois vai ser. colocar na rede aí para todo mundo assistir. Isso aí. Isso. Tá certo. Cláudio também quer deixar um convite para o pessoal conhecer a escola, conhecer melhor seu quem trabalho. quiser saber mais sobre a Escola Livre de Cinema, ela funciona no bairro Santa Teresa, na rua Salinas 2198. Telefone 3466-4721. Então, lá o curso tem duração de 1 ano, é um curso de formação técnica em cinema, né? Quer dizer, toda a parte técnica do cinema, passando pelas funções todas, pela parte da história, pela parte da estética. Então, é isso para quem tiver a fim de conhecer mais e embarcar nesse mundo fascinante da imagem, é só procurar nós. E o livro e a série Orla, o livro está sendo vendido na livraria, aquela livraria da Savassi, que eu sempre esqueço o nome. Enfim. E tá também lá na Escola Livre de Quixote. Cinema. Nossa, eu esqueci. Ouvidor. Não é Ouvidor. Não esqueça o nome. Tá lá na Savassi, na livraria Leitura. lá, tá na Escola Livre de Cinema também. Depois você passa pra gente, a gente Passa, avisa o pessoal de casa isso, que ficar interessado. E a série tá num canal exclusivo no YouTube. Que é? Chama Série Orla. Se digitar Série Orla no YouTube, tem 7 episódios lá no canal exclusivo pra série. Tá certo. Muito obrigada pela presença, Eu que agradeço, adorei esse Patrícia. papo. Boa sorte com o filme. obrigado. E quem sabe aí, depois que sair o resultado, você volta para comentar com a Ah, gente que bom. aqui. Ia ser ótimo. Tá? Obrigado. A gente lembrando aqui para quem não sabe, que o Sérgio é nosso colega aqui da Rede Minas, com muito orgulho, né, Sérgio? Cinegrafista aqui da direção artística da casa. Sucesso para você, boa sorte, parabéns. Patrícia. Muito obrigado. Obrigada. Antes da gente encerrar esse bloco com a música do Clube do Choro, eu queria saber do pessoal, vocês já fizeram trilha para cinema? Gostaram aqui da nossa conversa? Quem sabe fazer um para terror? Não sei se combina, né? Mas quem sabe? Pense agora. Nós dá um jeito. Temos a trilha do O Vestido. Do Paulo Thiago. Paulo, Também, eu não sei. o diretor chama Paulo Thiago. Que luxo, um diretor super respeitado. A gente já fez. E aí foi legal a experiência? Foi. Mas para terror ainda não. Não. Quem sabe, né? Pois vamos ver isso aí, ué. No próximo bloco a gente conversa sobre arte, só que agora em quadrinhos. Já. Antes disso, vamos encerrar com uma música do Clube do Choro. Por favor.